Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas. E, é claro, maior alegria com a sua audiência. Estamos juntos, eu volto com o senhor, pastor Jeremias. Interrompi, mas vou ter a palavra. Não, tranquilo. Essa questão ela é uma questão de mutualidade, né, de reciprocidade. Né? Eu diria que é uma sinergia, né? Uma retroalimentação. Nós, às vezes, alimentamos esse comportamento daqueles que lideramos, quando nos posicionamos como os bambambãs, não é? Os líderes que estão na crista da onda. Não é? Então, projetamos nessas pessoas exatamente essa ideia de que a gente é infalível, a gente não é humano, que a gente tem uma, digamos assim, um superpoder, uma superautoridade, etc. E as pessoas vêm fazer essas fotos, não é como você disse, não é, aqui, desculpe chamá-lo de você, pastor Silmar. Não. O senhor pode me chamar até de irmãozinho. Não é, pastor Silmar? Essas pessoas vêm porque elas projetam em nós o que elas pensam que somos e porque elas buscam essa projeção para satisfazer também o seu ego, não é? Satisfazer a sua vaidade. Então, isso é uma retroalimentação. Não é? Então, se nós não conseguirmos quebrar isso, não é? Nós líderes, ou seja, não é perder a autoridade, não é perder a capacidade de liderar. Porque a liderança ela se faz por exemplo. Paulo disse, não é ser de meus imitadores, exatamente, assim como eu sou de Cristo. Isso você faz pelo exemplo. Então não se trata de você perder a autoridade ou quebrar a liderança, mas você quebrar esse espírito de... E o pastor Jeremias, e aí tem outro ponto. Né? O pessoal da igreja, o que ele diz hoje? Não me imita, não. Imita Jesus, porque eu sou falho. Imita a mim. Imita a mim. Claro. Outro dia um irmão falou assim, mas seus filhos podem lhe imitar em tudo? Podem. Claro. Aí ele disse, então o senhor é perfeito? Não. Mas meus filhos podem me imitar quando eu erro. Porque quando eu erro, eu digo para eles, errei, me perdoa. Então eles podem me imitar na minha atitude diante dos meus erros. Eu me lembro de, já faz alguns anos, quando um jovem lá em Teresópolis chegou para mim e disse, olha, pastor, eu queria andar com o senhor pelo menos 24 horas. Eu falei, seria muito bom, porque se você andar comigo 24 horas, você vai perder essa imagem de infalibilidade, essa imagem que você construiu no meu respeito. Quase idólatra. Ele vai descobrir. E vai descobrir que eu sou humano. Ele vai descobrir todos os seus cheiros. Todos os meus cheiros. Inclusive. A diferença... Esse ponto eu acho importante chamar a atenção. Uma das maiores provas que uma liderança está em crise é quando ela não consegue entender que é a ausência dela que mostra a sua liderança. O líder de verdade, ele não mostra a sua liderança presente. É quando ele não está presente que ele mostra e revela a sua liderança. Quando o cara tem a necessidade de andar com a plaquinha na mão, sou apóstolo, sou bispo, sou pastor, sou vice-deus, quando ele precisa com a necessidade de ser honrado, de ser presenteado, de ser tratado, ele cancela o Natal, mas o aniversário dele tem que ser lembrado e celebrado. Mas aí, Anderson... Então, assim, ele entra pelo caminho, desculpa só concluir, quando ele precisa dessa necessidade de ser idolatrado, é porque ele está em crise. Ele está com uma estima muito baixa, ele está precisando realmente ser tratado, porque eu acredito que o próprio Cristo se encarrega de evidenciar a nossa liderança. Vou repetir a frase, a igreja de Cristo. E ele, sendo o cabeça, ele se encarrega de colocar os seus em patamares maiores ou menores. Eu aprendi uma coisa, eu preciso respeitar quem tem o que eu não tenho, quem chegou onde eu não cheguei e quem faz o que eu não faço. Eu preciso respeitar isso. Eu não posso olhar para um pastor que tem uma mega igreja e pensar, só está assim porque ele está... Não, Deus deu a ele uma condição de chegar naquele lugar. E respeito que está numa igreja pequena e entendo que Deus está nos dois lugares, com certeza. Claro. Eu tenho um olhar sobre essa questão que me preocupa, dessa onda de gente nova que está liderando. Eu me considero novo, mas o fato de estar há muito tempo, né? As pessoas olham hoje e elas querem chegar lá, sem saber nem onde é lá. Sem passar pelo processo. Não, elas chegam... eu quero chegar lá. Mas, na verdade, elas tinham que chegar lá. É que eu lembrei de uma história que dois malucos se encontraram, pastor. Dois malucos se encontraram, eles vinham em direção opostas, né? Aí um perguntou pro outro, vai pra onde? Ele falou assim, eu vou pra lá. E você? Eu vou pra lá. Aí, então vamos junto.
Aí os dois foram juntos pra lá. Sem saber onde se quer chegar, a responsabilidade de quem está na liderança hoje, que deveria ser o exemplo, como o senhor disse, porque, na verdade, não são as palavras que a gente diz que vão formar, mas o modelo e o exemplo que a gente vive é que vão fazer com que as pessoas queiram alguma coisa ou não queiram aquilo de maneira alguma. Então, os paradigmas hoje que se colocam, muitas vezes atrapalham mais do que ajudam esta galera nova que vai assumir esse papel de liderança daqui a alguns dias. O pessoal não entende, César, que a grandeza ela é profundamente pequena. Olha, gostei desse... A grandeza, profundamente filosófico, viu? A grandeza ela é profundamente pequena. Por exemplo, você não chama doutor Niemeyer, você fala Niemeyer, Pitangui. Porque o nome dele se tornou tão grande que o nome dele diz quem ele é. Né? Eu, quando novo, eu exigia, me chama de pastor. Silmar. Silmar não, pastor Silmar. Aí, à medida que eu fui envelhecendo, não me considero velho, mas já sou sexagenário, me tornei mais sexy. Eu também, sexagenário. Isso não adianta, isso não diz mais nada. Porque chega um ponto que o que você é mais importante do que qualquer outra coisa. Claro. Então, a grandeza ela é profundamente pequena. Eu queria que a gente está no último bloco, como a gente abriu falando sobre de falhas, acerca de falhas, queria que vocês a gente caminhasse para a finalização desse programa com uma dica. Pastor Silmar falou sobre integridade, como é ser mais íntegro. Pastor César falou sobre simplicidade e humildade. Pastor Anderson falou sobre autenticidade. Eu queria que agora a gente finalizasse, se a gente fosse um pouco breve, a gente está caminhando para o final. Como seria uma dica, um conselho na formação de bons líderes no nosso meio? Integridade é a qualidade de ser um. Então, um homem íntegro, ele tem um objetivo, ele tem um só Deus, ele tem uma só fé, ele tem uma só mulher, ele não tem nada na cabeça a não ser isso. Ele não é um homem dividido. No momento que eu estou dividido entre igreja e dinheiro, eu não sou íntegro. No momento que eu estou dividido entre igreja e negócio, eu não sou íntegro. Porque o íntegro é um homem de um só objetivo, de uma só coisa. Isso é que é ser íntegro. Não tem divisão, ele é irrepreensível. Ele pode errar. Isso não quer dizer que ele não é íntegro. Ele pode errar, mas na mesma hora ele puxa o foco. Na mesma hora ele volta. Aí, falando de humildade, um homem íntegro, se o outro chegar para ele e dizer, você errou? Eu errei. Eu errei. Às vezes eu falo bobagens. Às vezes eu erro com meus filhos. Eu erro com a minha esposa. Mas no meio do caminho, eu não consigo pregar. Eu ligo para ela, Janice, me perdoa. Eu te amo. Eu não consigo. Agora, hoje tem pessoas que é uma coisa absurda. Ele consegue pregar com os maiores pecados da vida dele e ele prega numa boa. Eu não sei como. Então, o íntegro é que é um só. Um minuto, César. Um minuto. Eu diria, então, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, que, sendo Deus, não julgou por usurpação o fato de ser Deus, mas se humilhou, se aniquilou, tornou-se homem. Por exemplo, o pastor César me confessou uma coisa, há um tempo atrás, que eu achei muito bonito. Ele disse o seguinte, que ele chegou e falou assim, Jesus, por que a minha igreja não cresce? Por que eu não estou melhor assim? Por que eu não sei o quê? E Jesus disse para ele assim, o tempo que você passa comigo, eu tenho te abençoado até demais. Um homem que não é de Deus não confessa isso para ninguém. Amém. Um minuto, Anderson Bravo. Rapaz, Muhammad Ali, quando foi fazer a sua luta clássica com o George Foreman, na África, ele fez um treinamento diferente. Ele decidiu sair na madrugada para correr com os seus treinadores e, de repente, uma multidão com crianças começou a seguir a ele e todo mundo preocupado com a sua segurança e ele correndo e as crianças tomaram a frente dele e ele parou e começou a brincar com as crianças. Quando chegou na coletiva de imprensa, alguém perguntou para ele, mas você sendo um campeão mundial, se propõe a ficar no meio de pessoas comuns, no meio de criança e brincar. Ele falou a seguinte frase, quanto mais simples você é, mais importante você se torna. Jesus, que fez maravilhas
para ser identificado, para ser preso, precisou de um beijo no meio da multidão para ser identificado. Eu posso ser o líder mais famoso do mundo. E hoje eu aprendi uma frase bacana com o pastor Silmar. Eu posso até querer ser, mas não posso falar. Então, eu posso até querer ser... Como é que eu já aprendi aqui antes de começar o programa? Eu posso até desejar isso. Mas eu nunca posso perder uma essência simples, que eu preciso parecer com Jesus. E parecer com Jesus, parafraseando o pastor Silmar, não é só acertar, porque eu vou errar. Eu vou errar porque eu sou humano, mas eu vou me esforçar para não errar. Mas eu quero, de fato, de verdade, ter Cristo como minha principal referência. E se eu parecer com Jesus, meu irmão, eu estou sendo um líder de verdade. Pastor Jeremias, 2 minutos. 2 minutos? O senhor for mais O senhor tá tranquilo. no nível, o senhor tem Seu mais. nível é maior, mas... Eu começo dizendo o seguinte: as coisas simples são as mais difíceis de serem feitas, por incrível que pareça. Verdade. As mais difíceis geralmente são as mais fáceis. Você vê uma obra, por exemplo, de arte, você diz, mas que simplicidade. Mas o artista, até chegar àquela obra de arte, ele teve um trabalhão enorme. Então, liderança é, de fato, um aprendizado, é um processo. E, diante de tudo quanto nós ouvimos aqui, eu creio que nós tivemos aí muitas dicas excelentes, sobretudo para essa liderança nova. Mas eu diria, busque encontrar no meio dessa liderança imensa que nós temos no nosso país, grande parte dessa liderança, eu não posso esconder isso. Não é uma liderança doente, não é uma liderança com problemas graves, não é? O pastor Silmar mencionou aqui, e isso não é, digamos assim, uma ficção, né? De alguém pregar cheio de pecados não confessados e ainda assim pregar. Na boa, numa tranquilidade. Não é? Então, eu diria que esse tipo de líder não é um bom modelo, não é um bom exemplo. Então, a minha sugestão, usando o que Paulo disse, não é? Ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, é encontrar no meio dessa massa esses líderes com essas qualidades que foram aqui mencionadas: integridade, humildade, autenticidade, líderes funcionais, líderes servidores, líderes que reconhecem a sua fragilidade, reconhecem que são humanos, não é? Reconhecem que é como ele mencionou agora há pouco, em relação àquele jovem, no que tange ao que ele disse a mim, não é? Ele vai conhecer os meus cheiros, inclusive, né? Inclusive. Pastor Silmar, Então, 10 é isso. segundos. A grandeza é como uma borboleta. Quem a busca demais, ela foge. Ela foge. Quem vive de maneira simples, descansa, ela pousa no ombro. Amém. Olha, eu fico muito feliz. Deus abençoe muito a sua vida. Deus abençoe muito a sua casa. Espero que sejamos bênção na sua vida aqui com esse debate, com essas pessoas maravilhosas. Super valeu e tchau, tchau.